A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, referentes ao domingo 19 de novembro de 2023. Neste último trimestre do ano, estamos estudando sobre o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na lição de hoje, lição de número 8, nós vamos ver sobre missionários fazedores de tenda. Missionários fazedores de tenda. E para isso nós temos uma leitura lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versos 1 a 5. Atos 18, de 1 a 5. Se você está com a sua Bíblia aberta, leia nele. Se não estiver, vai aí nas nossas anotações, que eu deixo sempre o texto para a leitura dos irmãos. Que diz assim a palavra de Deus. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava um postinho por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Vamos fazer uma breve oração pedindo a graça de Deus sobre o nosso estudo nesta oportunidade. Vou orar também por você, pela sua família, para que haja bênção na sua casa. Senhor meu Deus, estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Te damos graças por isso, que deixastes as tuas escrituras para a nossa meditação, Senhor. Nos orienta nela, nos dá sabedoria, Senhor, para entendimento. Abençoa, Senhor, teus servos que estão estudando esta lição. Abençoa a família do teu servo, Senhor. Da saúde, da paz, da prosperidade, Senhor. Abençoa, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O texto nos fala sobre o apóstolo Paulo, quando chegou à cidade de Corinto. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que é possível conciliar a chamada missionária com a vida profissional? Registre a sua resposta aí no YouTube. Há uma oportunidade de você se comunicar, transmitir também o seu pensamento, a sua posição. E é importante que você faça isso. Use aí esse recurso que o YouTube nos proporciona e coloque aí a sua opinião a respeito. Você acha que é possível conciliar a chamada missionária com a vida profissional? Nós temos uma imagem de missionário como alguém enviado para uma igreja e sustentado por ela para fazer a obra missionária. Não tem nada de errado nisso. É um caminho muito abençoado por Deus. Mas a lição desta semana traz uma reflexão sobre o assunto, conciliar a chamada missionária com vida profissional.
à luz da Bíblia. E nós vamos ver que alguns missionários conciliaram as duas coisas. E o principal deles é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus já na idade adulta. E ali em Antioquia, ele, pela imposição de mãos dos obreiros daquela igreja, como já vimos em lições anteriores, ele foi enviado para viajar por grande parte do mundo conhecido naquela época para levar o evangelho. E quando Paulo chega na cidade de Corinto, já na Grécia, ele encontra dois irmãos, um casal, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, eles tinham sido expulsos de Roma, porque o imperador Cláudio, no ano 49, decretou que todos os judeus fossem obrigados a abandonar a cidade de Roma. Nós vemos que a perseguição ao povo judeu já é coisa antiga. Estamos vivendo hoje, aos nossos olhos, acontecimentos terríveis, como esse ataque do Hamas ao povo de Israel. Mas isso já é coisa antiga. E quando Paulo chega lá naquela cidade, encontra esses dois irmãos, esse casal, e o que os une além da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles fabricam tenda. Naquele tempo, as pessoas viajavam muito, comercializando, e essas viagens eram feitas de forma rudimentar, era a pé, alguns tinham cavalo, uma carroça, e as viagens se tornavam longas, coisas às vezes de meses, e eles precisavam acampar no meio do caminho. Então, Paulo, Priscila e Áquila, eles fabricavam tendas, ganhavam a vida com essa profissão, que era muito comum naquele tempo, que também havia muitos povos nômades que viajavam para lá e para cá, sempre usando desse recurso. E nós vemos aqui uma surpresa. O apóstolo Paulo, ele não abre mão da sua profissão para fazer a obra missionária, embora ache correto que a igreja sustente os missionários, mas ele tem um coração tão diferente e ele explica por que ele faz isso. Lá em 1 Coríntios 9, versículos 11 a 12, diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais, ou seja, se nós trabalhamos por Cristo, se nós pregamos o Evangelho, trazemos esse Evangelho de longe aqui, não é natural que vocês nos abençoem com isso também, mas ele continua dizendo: se
Outros participam desse poder sobre vós, porque não mais justamente nós. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para que não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo, ele fazia questão de ganhar almas e não pedia nenhum dinheiro para essas vidas que ele ganhava, para que essas vidas não ficassem estremecidas com a situação, pensando que Paulo estava fazendo isso por dinheiro. Então nós vemos ele fazendo isso de coração aberto, se desdobrando, porque era um trabalho pesado, as tendas eram feitas normalmente de couro de cabra, e ele ali com Áquila e Priscila se dedicavam parte do seu tempo diário para a confecção dessas tendas e assim ganhar o sustento, quando poderiam estar integralmente trabalhando para o Senhor na pregação do Evangelho. Mas ele fazia questão de se manter financeiramente para não ser pesado para nenhum dos irmãos. Tremendo testemunho. Não que ele condenasse isso. Lá, por exemplo, nós lemos lá quando ele escreve à igreja de Filipos, em Filipenses 4, de 10 a 13, ele diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Os irmãos mandaram uma oferta missionária para ele. Pois já vos tinhas lembrado, diz Paulo, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o que Paulo está dizendo, ele está agradecendo de coração à igreja de Filipos por mandar uma oferta para ele. Muitas vezes ele ficou impedido de trabalhar e fazer as suas tendas. Por exemplo, no tempo que esteve prisioneiro em Roma. Então, ele dependeu da ajuda dos irmãos, mas ele falou: olha, não que isso me seja necessário, porque eu já aprendi a me contentar com o que tenho, ou seja, ter abundância. Ele já foi um homem rico no passado, e, e me contento também em passar necessidade. Todas as coisas me fortalecem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo, às vezes, é usado fora do contexto para dizer que o crente pode tudo. Não, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que ele já passou até necessidade. E não tem importância, porque até na necessidade aquilo fortalecia a ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importantíssimo participar das escolas bíblicas dominicais, porque você precisa conhecer a Bíblia no seu contexto, na sua mensagem inteira, não apenas de algumas pregações exaltadas que usam textos desassociados com o contexto da Escritura para trazer ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. Então, resumindo, o apóstolo Paulo, ele era um fazedor de tendas, ele pregava e missionário. Então, ele conciliou a sua vida missionária com a sua vida profissional,
pregando o Evangelho, ganhando almas para Jesus, ao mesmo tempo não sendo pesado para os irmãos, procurando ganhar o seu próprio sustento. Evidentemente que em algumas ocasiões isso lhe foi impedido, como no caso que já falamos da prisão. Então os irmãos bondosos ajudavam o apóstolo Paulo no seu sustento diário. Também Paulo, fica claro que Paulo não condena o missionário que vive integralmente da obra de Deus, porque ele diz é justo que aquele que planta que também colha, não é? Aquele que semeia também colha. Então, não quis ele criar uma doutrina, ele só deu um exemplo pessoal de sacrifício por amor ao Evangelho, amor aos irmãos e a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir disso, se cunhou na igreja a frase fazedores de tenda, para designar todos aqueles irmãos missionários que também tinham uma prática profissional durante o seu ministério. Eu vou trazer um exemplo para os irmãos muito importante. No século passado, século XX, teve um irmão, um atleta escocês, Eric Liddell. E Eric Liddell, ele era um corredor muito destacado na sua época. E ele foi participar, representando a Escócia, nas Olimpíadas de Paris de 1924. Ele tinha 22 anos. E ele era um recordista nos 100 metros, corrida de 100 metros, muito conhecida até os dias de hoje. E ele era considerado o favorito para aquela prova. Nosso irmão Eric Liddell, ele tinha os seus pais missionários na China. E ele tinha uma grande fé no Senhor Jesus. E numa das provas eliminatórias para essa corrida dos 100 metros rasos, caía no domingo. E aí ele surpreendeu o mundo, porque ele falou, olha, a prova é domingo, eu não vou participar. Ele teve que se justificar, inclusive, com o rei da Inglaterra, naquele tempo, a Grã-Bretanha. A Escócia fazia parte, como faz até hoje, do Reino Unido e está sujeita ao rei da Inglaterra. E ele teve que se justificar. Ele falou, não vou correr. Eu sou crente. Não corro no domingo. Irmão, reflita sobre isso. Quantos crentes fazendo coisas que não deveriam no dia de domingo, dia separado para o Senhor. E esse irmão, provável campeão dos 100 metros rasos naquela Olimpíada de Paris de 1924, recusa a ganhar a medalha de ouro pelo seu amor e pela sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e pelo cumprir da palavra de Deus. Um outro atleta, conduído com a situação,
abriu a sua vaga para ele nos 400 metros livres, que não era no domingo, afinal não era no domingo, e aí ele aceitou participar dos 400 metros dessa corrida, e aí ele ganhou a medalha de ouro. Depois de formado na universidade, depois desta Olimpíada, ele vai para a China ajudar o seu pai e a sua mãe na obra missionária, mas lá ele trabalha como professor e treinador esportivo. E também, como o apóstolo Paulo, exerce o seu ministério missionário ali naquele país tão diferente da Escócia, pregando o evangelho aos chineses e ganhando a sua vida como professor e treinador esportivo. Vem a Segunda Guerra Mundial e o Japão invade a China em 1941. E, infelizmente, nosso irmão é preso e levado para o campo de concentração japonês, e aí ele vem a falecer aos 43 anos de idade, ainda no vigor dos seus anos, mas o sofrimento ali no campo de concentração o leva à morte. Mas até aquela época cumpriu a sua chamada missionária, treinando os esportistas na China, ganhando dinheiro com isso e pregando o evangelho naquele país tão difícil. Ele ficou imortalizado tem um filme que você pode procurar aí em alguma plataforma, Carruagem e de Fogo, que conta essa história que eu trouxe para os irmãos agora. Se você quiser, você pode ver a história desse missionário fazedor de tenda, porque trabalhava, mas não trabalhava no domingo, tanto que se recusou a correr e ganhar uma medalha de ouro. Não é pouco, mas deu um tremendo testemunho para o mundo do que é ser um cristão fiel à palavra de Deus. Para nós concluirmos, irmãos, Deus está chamando cada vez mais fazedores de tenda nesse século XXI. Estão chamando homens e mulheres que exercem uma profissão no exterior, e ali eles podem também exercer a obra missionária, porque em alguns lugares é muito difícil enviar um missionário. Então, mas as portas para o trabalho estão muito amplas atualmente, e as pessoas de outros países, mesmo países em que o evangelho não é aceito, abre a porta para os profissionais. Os profissionais entram, esses fazedores de tenda, e ali eles fazem uma obra para o Senhor Jesus, testemunhando do evangelho. Porém, temos que ter um cuidado. Nem todos os fazedores de tenda estão qualificados para a obra missionária. Então, não é só ter uma profissão, não é só ter uma oportunidade de ir para o estrangeiro exercer essa profissão, mas é preciso também, como o apóstolo Paulo e como esse atleta Eric Lindell, tinha uma chamada de Deus para a obra missionária. Que Deus te abençoe. Se você foi tocado por essa missão, reflita sobre isso. Também peço que você ore e contribua para missões, para que Deus possa estar abençoando todos aqueles que
estão no campo missionário por e através da sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração final. Senhor, meu Deus, te damos graças por esse momento passado na tua presença, Senhor, meditando neste assunto tão importante como é o missionário fazedor de tendas, Senhor. Abençoa os teus servos que estão trabalhando no exterior e também têm oportunidade e a chamada da tua parte para pregar o Evangelho. Dá vitória, Senhor, aos teus servos. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.